O problema estrutural do Brasil é seríssimo. A gente educou a população, a produtividade cresceu zero. A educação que a gente está dando aos jovens não serve no mercado de trabalho, não aumenta a produtividade. A infraestrutura é um problemão, tá certo? Então, assim, a questão tributária é um problemão. Então, de novo, a gente está empurrando com a barriga, mas essas barreiras a um crescimento mais sustentado, mais otimismo, né? Tá certo? São difíceis. Mas podemos viver ciclos, podem vir em 2 anos, você tem a capacidade ociosa, dá melhorado, o desemprego cresce, aí depois você começa de novo com uma crise, só que, de novo, você olha 35, 40 anos para trás, o pico de crescimento foi em meados da produtividade, teve um pico em meados dos anos 70 e parou, tá certo? A gente não conseguiu, mas podemos continuar ainda muito tempo para frente sem cair no abismo, tá certo? Não tenha dúvida. Pois é, mas ficando na mediocridade, né? Crescendo aí 1%, 1,5%. Claro, a demografia. Coisa anêmica. Claro, a produtividade. Perdendo posição completamente em relação ao resto do mundo. Absolutamente. Esse aí é o cenário que está colocado. E tem um problema sério que é muito lento, e às vezes as pessoas não se olham, é o seguinte: uma parte importante do crescimento do PIB per capita nos últimos anos veio do fato de que a população ativa crescia mais do que a população total. Tá certo? Isso deu alguma coisa, talvez, na ordem de 1 ponto percentual. Daqui a 2019, o crescimento vira. E o crescimento da população vai ser maior do que da força de trabalho. Então, vai contribuir negativamente para o PIB per capita. Percebe? Tipo assim, o que vinha adicionando, sei lá, 1 ponto percentual, mais ou menos, vai começar a subtrair do crescimento do PIB per capita. Então, é ainda mais cenário de estagnação de renda, percebe? Então, assim, essa contribuição, dado que o crescimento é tão baixo, acaba fazendo uma diferença importante. E ou você vai depender realmente de alguma revolução que mude a questão da produtividade, ou a gente vai ficar parado aí, de novo. Parado não significa que a gente vai ser infeliz necessariamente, inclusive porque, a gente olha, como eu disse, a gente olha muito pouco para o resto do mundo, então a gente não está vendo nada acontecer mesmo, olha só aqui para a nossa vizinhança e vai tocando a vida, tá certo? Mas é triste quando a gente vê o potencial que a gente teria tido para fazer. É um desempenho completamente diferente, eu acho, da nossa economia. Se você olhar assim, dos anos 80, 1980 até 2016, o Brasil cresceu, na média, 2,5% ao ano. Nesse período, a força de trabalho cresceu 2,1% ao ano, em média, né? E a formação bruta de capital, nesse período, foi, na média, 22%, se não estou equivocado, nesse período inteiro. O que a gente tem para os próximos 10 anos, a força de trabalho, segundo o IBGE, cresce algo como 0,7% ao ano, tá? E a partir de 2025 em diante ela cresce 0%, tá? A gente tem mais 10 anos de crescimento de força de trabalho. E a gente tem uma taxa de investimento hoje que é muito mais baixa do que aquela que vigorou na média de 1980 até hoje. Portanto, a acumulação de capital, do estoque de capital que a gente está fazendo hoje, tem sido feita a uma taxa muito mais baixa do que aquela que a gente fez nos últimos 36 anos. Por fim, a produtividade hoje, como o Armando falou, é igual à dos anos 80. A produtividade do trabalho, a produtividade total dos fatores não melhorou quase nada. E me parece que hoje, assim, o governo fala muito dessa história do crowding in, de como como o crescimento potencial no futuro vai aumentar. Sim, na verdade, é que a gente ainda vai precisar fazer alguma coisa de aumento de carga tributária. Do ponto de vista estrito do tamanho do Estado na economia, não me parece plausível esperar uma redução drástica nos próximos 5 anos, que mude de maneira muito significativa a questão da participação do setor privado no PIB, que pudesse, enfim, ensejar uma alocação melhor do capital e, portanto, uma produtividade melhor. Então, o que a gente tem dos 3 fatores de produção que a literatura econômica usualmente trabalha para determinar crescimento, que é a acumulação do estoque de capital, o crescimento da força de trabalho e a produtividade, a gente tem que a acumulação de estoque de capital e a força de trabalho vão crescer muito menos do que elas cresceram na média dos últimos 40 anos. A produtividade, se a gente ficar parado na produtividade que a gente tem hoje, significa que o PIB, o crescimento total do PIB vai ser necessariamente abaixo do que a gente teve na média dos últimos 40 anos. Então, ele é necessariamente menor do que 2,5%. Você precisaria de um avanço da produtividade extraordinário para a gente conseguir manter os 2,5%. Então, na verdade, assim, o cenário central é um PIB rodando entre 1 e 1,5%, de maneira estrutural.
o PIB per capita praticamente estagnado. Quer dizer, a gente fica mais ou menos nessa situação que a gente se encontra hoje. Enfim, se a felicidade é você esquecer que existe a Finlândia, então basta esquecer a Finlândia, vamos todos ser felizes. Se a felicidade a gente almeja um dia chegar a 50% do que é a Finlândia, aí eu acho que a gente vai ser triste. Eu já vivi esse tipo de debate várias vezes com outras gerações que não o Daniel. Continuamos no mesmo debate. Né? Só que, quando você olha o país do ponto de vista da sociedade, tomando a sociedade como a proxy, e não alguns segmentos, certo? O país mudou muito. Meu primeiro patrão foi o Roberto Campos, logo depois que ele saiu do governo, certo? Então, eu vivi com ele certo? Aquela primeira euforia de organizar as coisas, certo? E ver as coisas começarem a funcionar. Certo? Depois já não estava mais com ele quando esse sonho virou um pesadelo, do meu ponto de vista, até maior do que o do período do Lula, aqui, em termos de irracionalidade econômica. Tá? Depois, o governo Sarney, né, a crise do Collor, né, o Fernando Henrique. Né, e o governo Fernando Henrique foi onde ficou mais claro para mim essa limitação. Por isso que eu uso o exemplo da Finlândia. Eu nunca moraria na Finlândia, mesmo no verão, não moraria de jeito nenhum. Certo? Apesar dos indicadores... Eu estava achando que você tinha uma casa lá não. na Finlândia, padrão da Finlândia, não sei o que. E aí você aprende o que é a sociedade brasileira, que é uma sociedade de cigarras, da velha historinha da cigarra e da formiga. Certo? Enquanto que existem sociedades da Finlândia que são sociedades de formiga. Mas elas são incompatíveis. Tem alguma sociedade de cigarra bem-sucedida? Não. Tem pior sucedida que nós. Porque o que eu descobri é que... Esse é um caso de sucesso de cigarro. Mas é mesmo. O Brasil é um caso de sucesso de cigarro. Né? Só que eu descobri que as cigarras você tem dois grandes tipos. Você tem a cigarra que trabalha e a cigarra que não trabalha. O Brasil é cigarra que trabalha. A Argentina é cigarra que não trabalha. Então, você tem aí um padrão de comparação. E que, no fundo, a liderança política com que eu convivi é extrair o máximo do que se pode de uma sociedade como essa. Certo? Por isso que, quando eu olho para o Brasil para frente, 2,5%, 3% de PIB mesmo, não é mais do que isso, por razões simples. E agora, infelizmente, nós vamos viver a mesma angústia, né, de ir para o tudo ou nada. Porque a eleição 2018 é tudo ou nada. Ou nós vamos numa direção correta, com todas as dificuldades, certo? Ou pode aparecer um caos que tem aí. Eu, particularmente, até por conhecer mais as cigarras brasileiras, nesse momento elas se unem e não se jogam no precipício. Mas posso estar errado dessa vez.